Boa noite a todos. Mais uma vez, nosso Instagram, @JesusKardecianos, se faz presente depois de um bom tempo sem live. Estamos aqui para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27º, Pedi e obtereis. Hoje com a participação, claro, nosso facilitador Magno Barnabé, Valença, Bahia, SEAC, Centro Espírita Allan Kardec. Magno, por gentileza, estou aguardando. Quando você puder entrar, lembrando que nós temos também nosso grupo no WhatsApp, Jesus Kardecianos. Quem tiver interesse, por favor, passe o seu número no privado, tá? No meu privado, e eu o adicionarei. Bom, e temos também o YouTube, Jesus Kardecianos. Estou aguardando Magno Teixeira Barnabé entrar, para que a gente possa fazer a nossa transmissão. Magno, seja bem-vindo. Por gentileza, é só você fazer o convite para participar. Perfeito. Vamos esperar Magno. Magno já entrou, já mandou o convite. Estou aqui agora. Conseguimos! Viva a internet, a tecnologia! Tá me vendo aí? Tô vendo e tô ouvindo bem. Tá ouvindo bem? Ok, Então, e você? ótimo. Então, viva! É isso aí, muito tempo que a gente não fazia uma live, agora estamos de volta e eu não poderia deixar de convidar você em primeiro lugar para que a gente retornasse aos trabalhos. Claro. Ótimo, vamos ver o que é possível, né? Hoje. Vamos lá. A mensagem, né? Pois é, Ravena já entrou também, nossa confrade da Casa da Paz, né? Seja sempre bem-vinda, sempre está com a gente. Também não vai demorar ela vir fazer uma live, se Deus quiser. Com certeza. Mas vamos lá, Magno. Você já vai entrar direto no tema, já vai fazer aquela prece de inicial? Não, a prece é sua. Então vamos orar, pedindo a inspiração da espiritualidade amiga, né? Para que esteja conosco durante a realização desse trabalho, nos proporcionando uma noite proveitosa de aprendizado para todos nós, de esclarecimento a respeito do tema, né, que é tão importante, né, no nosso dia a dia, né? Então, que possamos continuar firmes nesse propósito, cada vez mais divulgar essa doutrina e os princípios que a compõem. Então, que Deus possa nos abençoar, nos conceder uma noite proveitosa. Muita paz, muita luz para todos que acompanham esse momento. Assim seja. Assim seja. Então, o tema de hoje é Pedi e obtereis, né? É o capítulo 27, que trata da prece, da qualidade da prece, né? A transmissão da prece, a prece pelos vivos, pelos mortos, né? Então, tudo isso está inserido nesse capítulo, né? Eu acho que às vezes a gente até nem lê, né? E aí muitos dizem assim, eu não sei orar e tal. E como é que ora? Eu já vi pessoas dizendo assim, como é que eu oro? Então, orar é uma coisa fácil, né? Orar é uma súplica, é um agradecimento, né? É você buscar, né, essa relação com a espiritualidade maior, dizer das suas vicissitudes, daquilo que você está passando, o que é que você quer resolver, e com isso você, né, ficar em paz, né? E encontrar o auxílio muitas vezes, quando você se abre para entrar em contato, em comunhão com a espiritualidade maior, você vai encontrar ajuda de amigos que vão lhe
orientar intuitivamente, né? Vai lhe mostrar caminhos sem interferir no nosso livre-arbítrio, porque aí, às vezes a gente gostaria que os espíritos nos conduzissem, né? Como se fôssemos cegos buscando encontrar caminhos. Mas eles não fazem isso. Eles, às vezes, despertam, né? Aquela nossa, dentro daquele nosso pedido, da nossa necessidade, desperta intuitivamente orientações que a gente possa seguir, sair daquela situação adversa que a gente está passando. E cabe a gente agir, né? Porque a gente não pode ficar no canto parado, orando, esperando que tudo caia do céu. A gente tem que buscar na oração, mas agir. Oração, orar, mas em ação. Né? A gente não pode ficar estagnado, esperando. Não é isso? Então, nesse capítulo, ele fala aqui, por exemplo, da qualidade da prece. Então, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orarde, diz ele, não vos ponhais em evidência. Não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então, não é pela quantidade, né? E a gente também não vai ficar em evidência. Por exemplo, eu vou orar por mim, então eu vou exaltar as minhas qualidades. Não, eu sou bom, eu sou justo, eu peço ajuda, porque eu estou passando por isso, eu sou tão bom, tão honesto. Então, a gente não deve se colocar em evidência. A gente tem que ter a humildade nesse momento, não. Rogar, pedindo o auxílio, mas entendendo que nós somos também passíveis de erros, né? E também não é pela quantidade de palavras, mas é pela qualidade dessas palavras. É o que você efetivamente, né, a sinceridade delas, aquilo que você está buscando, o sentimento que você está colocando em cima disso. Aí é que está o resultado. Não adianta a gente pedir muito, levar 10, 15 minutos orando. E são palavras, às vezes, que saem maquinalmente, né? A gente tem um hábito, vamos orar. Logo aí, a pessoa, você pega alguém e diz assim, faz uma prece aí. Aí a pessoa, Pai nosso que está no céu, né? É uma prece que Jesus nos ensinou. Mas também ela tem que ser dita com sentimento, não maquinalmente. Perfeito. Não é isso? Não mecanicamente, Não mecanicamente, como você falou. mas colocar emoção, sentimento, aquilo que você quer transmitir. Às vezes até um simples agradecimento, né? O que é que a gente faz logo ao levantar da cama? Para se preparar para um dia, a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Orar. Orar. E esse momento você vai orar o quê? Agradecendo pela noite que teve. E pedindo, né, sabedoria, forças, inteligência, para que aquele dia também seja proveitoso. A intercessão dos espíritos, para que lhe oriente, para que você tome as melhores decisões naquele dia. Então, é o caminho que todos nós devemos fazer logo ao acordar.
A gente não deve transigir, né, desse hábito salutar. Muitas vezes a gente é apressado, né? O horário do trabalho, acordei tarde, levanta da cama num pulo, vai fazer a higiene pessoal, esquece de fazer a prece. E vai para a rua assim, de qualquer jeito, né? E isso, efetivamente, não é uma coisa salutar. No Evangelho aqui, eu até botei aqui, quando orardes, né? Isso está numa passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 5, no capítulo. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas. A internet está dando uma travada. Você está conseguindo me ouvir? Magno? A internet deu uma travada. Bom, Magno saiu e vamos aguardar um pouco de algum problema em relação à internet, mas de qualquer forma a gente continua ao vivo aguardando o seu retorno. Falar sobre a prece, ou sobre, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, é interessante porque, na verdade, como Magno falou, a prece deve ser um exercício diário, constante, claro, e não devemos fugir da nossa, vamos dizer assim, até entre aspas, num tom muito leve, responsabilidade quanto à questão de, meu Deus, nós devemos orar por quê e para quê? Alguns momentos decisivos e específicos do nosso dia a dia. Quando acordamos, por exemplo, nós sabemos que durante o sono existe o desdobramento natural, espontâneo, não é? Do nosso corpo físico, do corpo espiritual, claro. Ele não é por integral, não é por inteiro. Ele é parcial, mas de qualquer forma existe o desdobramento onde o espírito tem a capacidade de voltar ao passado, de se encontrar no presente e ir ao futuro. É interessante isso. Então, quando recordamos do sono, a gente deve agradecer. Mas a noite não foi boa. Não foi boa aos nossos olhos. Sim. E aos olhos de Deus? E aos olhos dos nossos mentores espirituais? E aos olhos da nossa, vamos dizer assim, toda a história reencarnatória e toda a novela, entre aspas, existente que nos envolve juntamente com aqueles que já foram, que nos aguardam, ou até mesmo aqueles que se encontram no mundo espiritual a nos esperar. Então, existe uma história por trás disso tudo, e a prece é um instrumento, é um elemento fundamental, fundamental. Inclusive, é onde a gente vai transmitir todo o nosso carinho, nosso afeto, nossa fé, através do nosso merecimento, claro. Não só de pedir, mas também de agradecer, e principalmente agradecer, como eu sempre digo, agradecer, inclusive, pelo sopro da vida. Afinal de contas, nós estamos vivendo nesse momento no plano físico. Mas até quando? Até que horas? Até que momento? Então, tudo isso é muito relativo, e o pedir e obtereis
vem basicamente do nosso merecimento. Eu acho que o caminho é esse. Não é a gente chegar em praça pública, ficar em pé, gritando, ó Senhor, eu estou aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. De maneira alguma. Mas é o recolhimento. E na simbologia, a gente, se retranque, se tranque, se feche ao seu quarto. Ore em silêncio, baixinho. Claro, Deus está nos escutando, nos ouvindo, nos observando a todo instante. Eu digo Deus, mas claro que existe toda uma escala hierárquica que a gente vai falar sobre isso. Não hoje, mas em momento específico. Bom, enfim, no que a gente se recolhe para orar, que a gente silencia para orar, a gente fica pronto para a conexão divina. Meu Deus, é preciso que a gente atente de que a fé tem que ser raciocinada. Como o próprio Magno disse, oração. Você ora através também da ação. A ação das suas atitudes, a ação dos seus pensamentos, a ação do exercício constante do bem, a ação da realização da caridade. Enfim, você tem que fazer a sua parte, você deve fazer a sua parte. Porque se for esperar pelos benfeitores espirituais, pelo anjo da guarda, por Jesus, por Deus, por toda a equipe espiritual que nos envolve, fica difícil. Primeiro que todos eles são ligados a gente através do pensamento. E a prece é justamente a ação do pensamento. E ela tem um efeito imediato. Tem um efeito imediato. Mas, Edno, poxa, olha só, eu peço e não obtenho, ou não tenho a graça do que foi pedido. Pergunta básica. Será que o que você pediu realmente você está precisando e merece? Ou merece e está precisando? Ou apenas um capricho? Ou apenas você pede bens materiais? O que eu não estou dizendo que os bens materiais não sejam necessários. São necessários. E Deus é quem mais sabe disso. Jesus é quem mais sabe disso. Os nossos mentores, claro, é quem mais sabem disso. Porém, a gente precisa entender o seguinte: o que é justo e necessário para a nossa vida hoje? Para o contexto familiar, para o contexto social, para o contexto religioso. O que é que de fato a gente merece, o que a gente tem feito para merecer que a gente venha a obter justamente o que a gente pede. Então, é preciso que a gente entenda que a prece é um dos maiores, ou eu diria o maior instrumento que nós temos de ligação para com o divino. Mas é preciso que a gente entenda que a gente faz parte de uma história reencarnatória. E é por isso que a doutrina espírita ela é diferenciada, porque ela tem seus princípios basilares. Um deles é a reencarnação. Simplesmente nós não nascemos e nós vamos morrer e aí acabamos. Não. Nosso perispírito traz toda uma história gravada justamente para que a gente venha a desenvolver, inclusive no seio da família, no seio profissional, no ambiente da amizade, desenvolver as nossas ações para que a gente possa não resgatar apenas, gente, pelo amor de Deus. A gente não veio só para resgatar. A gente veio, eu uso sempre o seguinte, a gente veio para recuperar um tempo e aproveitá-lo para o crescimento maior. O maior
desenvolvimento ou o refazimento de muitas das ações infelizes que talvez a gente tenha cometido nas encarnações passadas. E aí vem o efeito da prece, a ação da prece, do silêncio, da meditação, da reflexão que a gente faz. Olha, a meditação é de extrema importância no dia a dia da gente. O silêncio mesmo. Quando a gente tenta, no meio de todo o burburinho que a gente vive, do cotidiano em si, tanto de casa quanto do trabalho, da rua, até mesmo dirigindo, muitas vezes, ou na maioria das, a gente não se permite a parar um pouco para orar, apreciar o que a gente está vendo à nossa volta. Simplesmente ligamos o rádio e ficamos muito mais conectados, olha só, conectados com o rádio, com as notícias, que na maioria das vezes não são muito boas, tá certo? Ou as músicas. Mas, de fato, o que é que nós estamos pensando? O que é que a gente tem transmitido para o mundo espiritual? O que é que a gente tem aproveitado interiormente, os momentos que nós temos durante o dia a dia, eu digo sempre nas 25 horas diárias, claro, dia tem 24, porém, estejamos sempre em alerta, alerta vibracional, alerta em oração, alerta em meditação, para com um plano superior, que a gente tente exercitar isso diariamente a todo instante. Aí sim, a gente vai fazer da prece esse instrumento magnífico que a gente tem, que eu digo que seria o único, como ligação com o divino. Ah, Edno, mais uma vez, e vou repetir, mas é difícil para mim, eu não consigo obter, eu não consigo receber, mas você anda fazendo a sua parte, eu, Edno, ando fazendo a minha parte, para que tenhamos todos nós o merecimento de tal para tal? Fica a pergunta. É essa mensagem que o Evangelho vem passar para a gente. Essa mensagem que Cristo passou e tenta passar até hoje para a gente. É essa mensagem que os nossos anjos guardiães, a todo instante, e eu poderia dizer até insistentemente, porque eles escolheram essa tarefa, vem tentando nos passar. E a gente se dispersa, mesmo até com todo ou tanto conhecimento da doutrina espírita, quando assim estudamos, quando assim tentamos praticar, inclusive na questão mediúnica, que hoje não é mais um achômetro, me desculpe a expressão. O espírito vive, a alma na sua independência, ela vive pós a morte e decomposição do corpo físico. Ela, alça voos. Voos. Então, vamos lá. Magno está retornando. Magno está retornando. Vamos esperar Magno entrar. Tá? Eu já aceitei o convite dele. Magno, você já está por aí, meu irmão? Magno? Se você quiser refazer o convite, porque eu já aceitei. Tá? Vamos lá. Tô aqui, hein? Eu acho que agora só depende de você.
Aqui eu já aceitei. Bom, eu acho que agora só depende de você e da imagem. Vamos lá, Magno. Estamos tentando fazer a conexão com o Magno, nosso facilitador do tema de hoje. Não estamos conseguindo. Vamos lá, de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Aceitei. Ao vivo com o Magno. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã. Eu não estou, meu irmão. Estamos tentando fazer a conexão com o Magno. Aqui diz que Magno não pode participar. Não entendo por quê. Magno, tenta reiniciar o seu aparelho, por favor, ou sai do Instagram e retorna. Meu irmão, pode ser, Magno voltou, tá? Boa noite, Magno. É só você fazer o pedido. Vamos lá, ou eu tento fazer aqui. Aceitar. Aceitei, Magno. Já estou chegando. Pronto. Estava demorando aí. Algum problema, alguma interferência. É isso aí. É como eu digo, viva a globalização. E aqui um espírito de porco aqui que estava aqui atrapalhando. Mas já tudo Pronto. bem. Mas com a pressa a gente tira ele. É isso É, aí, meu irmão. Pode ser a conexão. Nosso irmão comentou aqui. Perfeito. Já estamos de então vou volta. ver aqui. Já estamos em paz aqui, de novo. Olha, eu vou ler aqui outra mensagem, está em Marcos. Ele diz assim: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Isso quer dizer o seguinte, que você, para orar, você vai se dirigir à espiritualidade maior, a Deus, né? Você tem que estar com o seu coração puro. Você não tem que estar com divergência nenhuma, estar em conflito, não é? Porque é isso que é o sacrifício que Deus espera de cada um de nós, é nós estarmos em paz com a nossa consciência, com os nossos sentimentos, para que a gente possa estar em sintonia com a espiritualidade maior. Então, são coisas que a gente, às vezes, não tem essa preocupação, né? Às vezes, o nosso egoísmo é tão grande que, às vezes, a gente quer pedir as coisas para a gente. Nosso bem-estar. Na maioria das vezes, infelizmente. Então, a gente tem que estar, efetivamente, em busca de sempre se melhorar. Buscar estar sempre em sintonia com as coisas boas. E que eu É o estava, que a gente licença aqui, o que eu estava falando, na sua, entre aspas, ausência, sobre a questão justamente do merecimento. Não é? Já que a gente é um espírito reencarnado, reencarnante, sim. bom, nós trazemos uma história. Então, o que é que a gente merece realmente para, de fato, a gente estar pedindo? Justamente, né? E é uma questão muito interessante isso, né? Que às vezes a gente passa por determinados sofrimentos e acha que está sendo injustiçado. Mas às vezes o que a gente passa aqui é fruto é o resultado, é a colheita, né? Daquilo que nós plantamos. E tudo dentro da lei divina,
tudo acontece de forma justa. A gente até pode não entender, não compreender, mas tudo está dentro dos princípios da justiça. Nada foge à lei natural, né? É, internet. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre em sintonia com as coisas boas, procurando a cada dia, a cada instante, se melhorar, buscar trilhar sempre pelo caminho do bem, não fazer nada contra o seu próximo, principalmente aquilo que pode depois se reverter contra você, né? Então é isso que a gente tem que estar em equilíbrio, né, com a lei natural. Deixa eu só interromper mais uma vez, o grande exercício de que nós estamos aqui só de passagem, e é uma grande realidade que a gente se esquece que nós somos apenas espíritos viajores. É, A gente vai tomando uma consciência de que achando que nós somos de fato dono do mundo. E a gente está longe, não, muito longe disso. muito, 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 né? A gente aqui faz parte desse contexto, mas a gente tem as nossas, os nossos débitos, né, com a lei, vamos dizer assim. Os erros que a gente já praticou está dentro desse somatório. E agora a gente está passando pelos resultados. Quando a gente está bem, porque a gente foi bem na outra, né? Ou nas outras. Quando as coisas não estão muito bem, porque a gente fez alguma coisa que trouxe algum desequilíbrio da lei natural e que a gente precisa reparar os erros. Perfeito. E Deus, que é misericordioso, sempre nos concede novas oportunidades, né? Para que a gente possa, assim, consertar, reparar os erros Reparar. praticados. Então, a gente, passando aqui sobre a prece ainda, tem a eficácia da prece. Muita gente acha que a prece não é eficaz, não resolve nada. Tem gente que acha isso, né? Mas Muita. a prece tem a eficácia, né? No princípio de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes, e acrescentam o que e acrescentam os que assim pensam, que achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sim, não podem mudar os decretos de Deus, né? Claro, isso aí a gente entende até que é correto esse pensamento, mas a gente não pode entender que nada vai mudar se a gente entender dessa forma, a gente já está renunciando, né, até a um direito de buscar reparação, a um direito de melhorar a nossa vida. E porque a gente não sabe os desígnios de Deus, até quando, né, o Pois problema vai é. persistir. Ô, Então, quando a gente ora, a gente está buscando a ajuda, a orientação de alguém que está numa condição melhor do que a nós. E quando essa prece ela é bem feita, ela é feita através de um sentimento de fé muito grande, de uma certeza de que você vai ser ouvido, de que você faz com humildade, né? Você vai conseguir, muitas vezes, respostas sim. que são dadas por espíritos que estão ali, os emissários da espiritualidade maior, que vêm intuitivamente mostrar caminhos para melhorar o sofrimento, atenuar aquelas angústias, dores, né?
E a gente vai conseguir se a gente tiver fé e acreditar que é possível. Pronto, eu só queria fazer um parênteses, que aqui nós temos um irmão que fez uma pergunta. Como os espíritos da luz nos ajudam nessa situação? É justamente um dos pontos que você está colocando. É isso. Nos ajudam vindo até nós, né? E intuindo, mostrando o caminho. Até no Evangelho tem um exemplo importante. Assim, o indivíduo está no deserto perdido e não está conseguindo encontrar água. Está já numa situação complicada. Aí ele ora, e quando ele ora, aí surge uma ideia para ele seguir por determinado caminho. Aí ele reúne as suas forças e segue naquele caminho. E de longe ele vislumbra um riachozinho. Se ele tem fé, se ele acredita, ele vai o quê? Agradecer a Deus. Agradecer a Deus aquela intuição que deu a oportunidade dele seguir por aquele caminho e encontrar a água para sobreviver. Se ele não tem, se ele for orgulhoso, ele vai dizer, olha, ou vaidoso, ele vai dizer o quê? Olha, eu acreditei de seguir por esse caminho e deu certo, eu consegui, entendeu? Ele vai achar que foi ele, né, que teve aquela ideia de seguir por aquele caminho e se deu bem. E isso acontece muitas vezes, né? Às vezes, os espíritos, eles dizem assim, por que o espírito não veio e disse, se apresentou e disse, olha, siga por aquele caminho, por quê? Porque Deus não age assim em nossas vidas. Ele quer deixar o mérito para nós. Claro. Para que nós usemos a nossa inteligência, a nossa sabedoria, né? E receba através da intuição e se movimente e vai buscar aquilo que você deseja. Então, seria bom para muitos, né? Que os espíritos chegassem assim, olha, você está com um problema de saúde assim, então você só vai ficar bom se fizer isso, isso e isso. Não, ele vai intuir você para mostrar aonde você deve ir, que medida você vai tomar. E aquilo vem de forma, muitas vezes, intuitiva. E aí você vai tomar as medidas. Sem tirar a capacidade do livre-arbítrio que cada espírito encarnado tem. Não é verdade? Por isso mesmo, perfeito, os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Por isso que ele não interfere diretamente. Diretamente, perfeito. Eles dão a mãozinha, como a gente muito diz, bom, né? Ajuda, dá a ideia, mas deixa o mérito de acertar para que a gente faça isso. Que às vezes a gente não entende. A diferença é o que você falou, é que a gente não pode se tornar orgulhoso e vaidoso em função disso. Na verdade, a gente tem que entender que existe toda uma pleiade de espíritos, toda uma história entre antes, o agora e o depois. Não é verdade? Teve um irmão que comentou, Magno, sobre a questão dos sonhos. Né? Eu aí recomendo ler muito o Livro dos Espíritos. Por favor, comente alguma coisa também, junto à prece. Tem algumas obras que falam sobre sonhos, né? Tem inclusive uma de Djalma Argolo, né? Perfeito, que fala. E o que eu entendo, assim, o sonho, como os espíritos falam, e a gente até alguma coisa que a gente já leu, que o sonho é a liberdade do espírito, né? Quando nós dormimos, o espírito se liberta. Olha, licença aí, Magno, você falou, ó. É isso aí. De Djalma Argolo, por incrível que pareça. É isso. Esse livro aí sonhos. Fala muito de sonhos. Perfeito. É esse mesmo.
E aí o sonho, justamente, às vezes é lembranças que a gente tem desse momento que a gente esteve fora do corpo, fazendo uma visita, ou até pode ser quando nós nos libertamos do corpo, a gente pode ter a memória, né? Ela retorna e a gente ter ali reminiscências de vidas passadas, fatos que a gente viveu no passado. E às vezes, até quando a gente tem aqueles pesadelos, muitas vezes é tudo disso, de alguma cena que a gente passou em vidas passadas que pode estar ali aflorando quando a gente está fora do corpo. Não é? E o sonho tem muitas vezes, às vezes, um aviso. Então, os espíritos podem estar nos avisando, nos livrando de alguma coisa, nos orientando sobre alguma posição, né? E são fatos, assim, questões que são muito ainda temerário a gente afirmar positivamente que é isso ou aquilo. Mas tem obras aí que a gente pode aprender muito com essa questão, mas que ainda é uma, para mim mesmo, ainda é uma interrogação muito grande. E até eu mesmo tenho dificuldades com meus sonhos, né, de entender, muitas vezes. Tem sonhos, às vezes, claros, tem outros que nem tanto. Tem aqueles que eu sei que a gente sonha toda noite, porque a gente sai do corpo, mas que a gente não recorda quando volta ao corpo, esquece completamente, porque talvez seja para esquecer mesmo. Claro. Senão a gente podia lembrar de algum fato que a gente vivenciou e que podia ser até vergonhoso para a gente, né? Porque a gente, com as nossas tendências, a gente não sabe para onde vai quando sai do... É isso E aí. vamos, mais uma aqui, desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirde pela prece. Por aí, lógico, deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acende a toda súplica que se lhe faça, Sim. uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. E como procede um pai criterioso que recusa ao filho se o que seja contrário aos seus interesses, em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Ou seja, nem sempre a gente vai ser curado dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Se essas dores e sofrimento for importante para o nosso crescimento espiritual, para a cura dos nossos males maiores, porque a gente se preocupa muito com as dores do corpo, com o corpo que a gente vai um dia deixar aí, que vai morrer. E não se preocupa com o espírito que vai continuar, com o bem daquele ser que vai continuar a sua jornada. Então, a gente pede muitas coisas para a saúde física, para se manter aqui apegado a um corpo que um dia a gente vai ter que deixar. E, muitas vezes, não é importante a gente se prender assim ao corpo físico, mas cuidar de melhorar o nosso estado interior, né? Consertar as nossas tendências, melhorar a nossa índole, nosso comportamento, os nossos sentimentos, para que a gente saia daqui melhor. Sem O dúvida. corpo apenas ela vai animar enquanto for possível ficar aqui. Um dia
chega o momento da gente partir. E quanto melhor a gente tiver, melhor para a nossa continuidade do outro lado. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. A coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios, se tirar por si mesmo das dificuldades. Então, isso Deus vai conceder sempre, né? Coragem, resignação, paciência, para a gente suportar. Isso mediante ideias, né? Mesmo da dificuldade, tirar por si mesmo da dificuldade, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Então, às vezes, a gente quer que os espíritos venham e resolvam o problema da gente. Afaste os males da gente, sem a gente se esforçar para isso. O que é que melhora a nossa vida? Quando a gente está passando por um processo até obsessivo mesmo, é fazer uma reforma íntima. Não é? Mudar o nosso posicionamento de pensar, de agir, as nossas escolhas, melhorando o quê? A nossa vibração energética. Perfeito. O nosso pensamento. Porque o nosso pensamento é força, é energia. E é quando a gente está pensando, a gente está canalizando energia. E quanto mais sentimento a gente botar, quanto mais devotamento, essa energia ela vai com mais força e atinge uma instância maior. E às vezes a gente não sabe usar esse poder que a gente tem. Que a gente vê como Jesus usava. A maioria das vezes, na verdade, né, Magno? A gente vai deixando o tempo passar, vai atropelando as horas e, como você falou de uma forma bem sábia, vai esquecendo de que a vida não é só isso. Ao contrário. Não entendi aí o que você falou. Eu estou dizendo que, na verdade, muitas vezes nós esquecemos de que nós não temos apenas esta vida. E é por isso que a gente vai deixando as horas nos atropelarem, a gente vai passando o tempo, vai esquecendo justamente dos cuidados da alma. Não quer dizer que o corpo não mereça, pelo contrário, o corpo merece todo o cuidado, a lei de preservação, mas o espírito ele é eterno e a gente vai deixar o corpo, não tem hora. Então você, de uma forma muito sábia, justamente está nos chamando a atenção para isso, né? Para que a gente, através da prece, através da oração, do silêncio, meditação e outra coisa, no nosso bom viver, a gente venha a conquistar o merecimento de uma vida futura mais tranquila. Aqui e lá. Aqui e lá, porque a vida continua, né? Aqueles que acham que a vida termina no túmulo está redondamente enganado. A vida tem continuidade. E é por isso que muitos aqui se apegam tanto às coisas da matéria. Acha que vai viver aqui eternamente. E a vida aqui é uma passagem, é um momento. Quanto mais religiosidade a gente tiver, a gente vai crescer com isso. Praticar os ensinamentos do Evangelho de Jesus, a gente vai estar em sintonia
com os bons espíritos, os espíritos da falange do bem, né? Que estão aí para nos assistir na medida dos nossos merecimentos e das nossas vontades, da nossa vontade, no sentido assim, que estejamos pedindo aquilo que é necessário. E Que nem tudo que a mereçamos. gente pede vai ser atendido. Porque às vezes a gente pede o que não é necessário. Então a gente tem que aprender a pedir realmente aquilo que é importante, que é necessário para a gente estar em paz, em harmonia, né? Então não adianta você querer coisas, muitos vai pedir boa sorte, ganhar na loteria, um bom casamento, ter sucesso nos negócios. Mas será que você está em condições para isso? Você merece isso, não é? Você Então construiu você vai isso? pedir aquilo que efetivamente seja importante. A lucidez, paz, paciência para enfrentar os momentos adversos, né? Então é isso que a gente precisa aprender a estar em sintonia com os espíritos, os bons espíritos. A ação da prece, transmissão do pensamento. Aí a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter, por desejo, um pedido, pode ter por objeto, melhor dizendo, um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. Então a gente pode orar por nós mesmos, podemos orar por outras pessoas, encarnadas ou desencarnadas. Porque a ação é do pensamento, é uma Sem dúvida. evocação, uma invocação. Né? Invocar é buscar, né? A ação de alguém sobre alguma coisa que a gente está querendo resolver. E ela agora o quê? Um pedido, uma invocação, um pedido, uma, um agradecimento, uma glorificação. O agradecimento quando você consegue alguma coisa, consegue superar algum momento difícil, você agradece. Uma invocação, um pedido, quando você está precisando de alguma coisa, e você, vou pedir aos espíritos amigos, ou a Deus, ou a alguma entidade, algum ser que você acredite que possa lhe ajudar. Porque tem isso, nós temos as nossas crenças aqui, não é? Então, os católicos podem dizer, não, vou pedir a Senhor do Bonfim, vou pedir a Irmã Dulce, vou pedir a Nossa Senhora e tal. Nós, espíritas, vamos orar muitas vezes pensando nos espíritos. Bezerra de Menezes aí, coitado, já está, né? É muito pedido para ele, etc. Né? Eurípides, Vassanufo, etc. Né? Chico Xavier hoje também já deve estar recebendo muitos pedidos por aí. Então, os espíritos são aqueles que a gente entende que estão à disposição da gente para nos atender nos nossos momentos de dificuldade. Mas eles não vêm com o prato pronto, não. Os espíritos não trazem a solução pronta, não. Eles intuem para que a gente encontre o caminho que a gente vai seguir. O trilhar da solução do problema é nosso. Usar o livre-arbítrio e a inteligência, que nos foi concedida por Deus. Isso aí. Não é? É esse o caminho. É por aí que a gente deve caminhar. Não é isso? E lembrando que não precisam de rituais
basta o pensamento, o coração, a boa vontade. Não é verdade? A Com pureza. certeza. É isso aí. Com certeza. Eu acho que com aquelas intervalos, acho que o tempo foi embora, né? Já só faltam 5 minutos para completar os Aí 60, vamos, né? 55 minutos. É um é, tema né? amplo, é um tema vasto. Se você quiser continuar outro dia, na próxima semana, esteja à vontade. A gente vai. Vou ver aqui se a gente conclui essa parte aqui. E na próxima a gente Tranquilo, seguimos. tranquilo. As preces feitas a Deus escutam os espíritos, incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falam recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. É aquilo que eu disse. Então, se a gente vai pedir alguma coisa, vamos pedir logo a quem está no poder, né? O poder é Deus. Então, quando a gente pede a outro, a um espírito, a intercessão, ele vai levar a mensagem, a solicitação, para ter o aval de Deus, não é? Porque tudo vai ter que passar pelo crivo de quem? Do poder maior. E nada acontece na vontade de Diga. Deus. Afinal de contas, a hierarquia, né? Há uma hierarquia. No plano espiritual é muito mais séria do que a gente imagina. Os nossos irmãos que têm outras crenças e pede lá, né, ao espírito tal, ao santo tal, está pedindo intermediário, porque ele vai ter que recorrer a Deus na solução, né, na possibilidade, né, de uma solução para aquele problema. É isso aí, meu irmão. Recomendam todos os espíritos renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que ele pode fazer. Ou seja, quando você renuncia à prece, você não quer orar, você não está acreditando na misericórdia divina. Você está desistindo desse apoio que você pode ter. E quando também em relação a outra pessoa, você está perdendo a oportunidade de ajudar alguém. Mim, Mambati. fulano, eu preciso de ajuda. Magno, eu tô Oi. sem energia elétrica. A impressão é que estourou um gerador, alguma coisa, e que aí você ouviu, chegou a ouvir o estrondo? Não, só vi seu espírito daqui. Olha eu aqui, ó. Rapaz, foi um É, estrondo muito grande, faltou luz, energia, eu acho que na cidade. Vamos pera, encerrar. Faça a prece de encerramento. Muito interessante isso. E a gente continua. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que a prece é algo maravilhoso, é importante para todos nós que cremos em Deus, temos a confiança na sua misericórdia, devemos utilizar a prece como uma ferramenta, né, de superação, uma ferramenta de paz, de harmonia nas nossas vidas. E orar também, não só por nós encarnados, mas também pelos nossos irmãos desencarnados, que eles Perfeito. partiram para a pátria maior antes de nós e que lá nós não sabemos o estado dele.
E por isso é necessário a gente interceder através da oração, pedindo por esses irmãos. Então, vamos agradecer por esse momento, pela dificuldade que nosso irmão Ed está passando, agradecer por essa noite de trabalho, pela ajuda que tivemos desses espíritos amigos que estiveram conosco até o momento. Que Deus possa nos abençoar e que cada um em seus lares receba as vibrações maravilhosas desses espíritos amigos, se sintam amparados, se sintam fortalecidos para continuar no dia a dia as suas vidas e, principalmente, tenham uma noite abençoada de muita paz, muita harmonia e um resto de semana maravilhoso para todos. Muita paz e que Deus nos abençoe. E até a próxima, se Deus nos permitir. Que assim seja. Olha, eu só tenho que lhe agradecer e muito. Muito obrigado mesmo, Magno. Como eu sempre digo, saudades de você, saudades do Centro Espírita Allan Kardec, Valença, Bahia. E um fato inusitado, estourou aqui alguma coisa, eu acredito ter sido um transformador e a luz foi embora. Eu estou aqui trabalhando com o Magno na live, né? Estamos aqui conectados, eu estou via internet móvel. Ainda bem que a internet não caiu. A internet não caiu, mas de qualquer forma, no escuro fica difícil. Então, só estou dando uma explicação a quem se encontra. Diana está aqui, ó, falando alguma coisa, eu não estou ouvindo direito, não estou entendendo. Okay, mas, enfim, vamos terminar esse assunto. Aí você escolhe a data e a gente vê. Tá? Muito obrigado a todos. Um grande fraternal abraço. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Boa noite aí. Muito obrigado. Boa noite, muita paz aí. Saúde. Amém. Para todos nós. Um abração. Um abraço. Até a próxima. Tchau.